citamos já 3 modelos, que é a conversão denominacional, a conversão por conveniência, a conversão comercial e agora a conversão real. Essa é fácil de falar. Por que é fácil? Porque por vários motivos. Vamos citar apenas um. Mateus 5. O convertido real, ele tem facilidade de compreender isso aqui. Capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo de número 3. É o sermão do monte, né? Que não é da montanha, né? Não era montanha, era um monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que chora, o convertido real, ele sabe que tem um consolo para ele. Ou aqui, ou na terra vindoura. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Essa ou a transformada, enfim, a transformada ou o estado eterno, depende da linha escatológica que você segue. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a interpretação desse texto aqui, fome e sede de justiça, ela pode ser alegórica, tá? Alegórica. Embora naquele momento muita gente com fome e com sede estava. Mas a interpretação é alegórica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Quando você vê alguém necessitado, você exerce misericórdia? Ou você exerce misericórdia só aquele que é adepto da tua denominação? Tem que refletir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é uma importação que Jesus faz do Salmo 24, que é messiânico. Aquele salmo é messiânico, fala do próprio Messias. Os limpos de coração. Como é que é o seu coração? Tem rancor? Tem raiva? Ira? Não, tá limpo? Não tem nada disso? O convertido real, ele tem facilidade de aplicar, não só ler. Uma coisa é ler a palavra, ler a Bíblia. Outra coisa é aplicá-la no seu viver. É diferente. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ou filhos do Altíssimo, alguns textos. Você é de paz? Onde há uma confusão, um conflito, seja religioso, espiritual, emocional, seja em qualquer área, você leva paz ou você toma partido? Você fica de um lado? Avalia. Se você não faz isso, você é um cristão genuíno. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição por causa da justiça e não por causa da injustiça. Não confundir. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Quando te insultam, como é que você reage? Né? Quando te perseguem, você persegue também ou você, né, sente que aquela perseguição é por causa de Cristo e você se pacifica? Né? O cristão genuíno, ele tem essa facilidade de compreender esse texto de Mateus 5, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que é proferido por Jesus para um grupo de pessoas necessitadas naquele momento, mas que se aplica a todos os cristãos. Muito bem. Ele é não só cumpridor de Mateus 5, ele é cumpridor de toda a palavra de Deus. Né? Ele é transformado. Ele, como nós dissemos no início, na primeira parte do nosso vídeo, ele mudou de direção. E o caminho que ele ia agora não vai mais. E o que ele fazia agora ele não faz mais.
certo? A preocupação agora, ele passa a ser uma pessoa muito preocupada com a vida. Não dos outros, dele. Ele se preocupa se ele está correto, ele se preocupa no seu falar, ele se preocupa no seu vestir, no seu pensar. Ele não acusa com facilidade, ele reflete primeiro. Ele cuida de si mesmo. A única pessoa que ele se preocupa no mundo, assim, em primeiro lugar, não que não deva se preocupar com outras pessoas, mas em primeiro lugar, ele preocupa com a sua moral, com o seu caráter, com a sua dignidade, com a sua imagem. Ele se preocupa com isso. Ele não quer ser acusado por qualquer coisa. Tá? Ele não quer ficar preocupado com os outros, não. Ele se preocupa consigo mesmo. Não interessa a vida dos outros. Interessa a vida dele. Né? E ele é uma pessoa grata. O cristão genuíno, ele é grato. Ele vive de gratidão. Ele não é aquele mendigo espiritual, que ele vive pedindo. Não é que é proibido pedir, não é isso. Tem coisas que nós temos que pedir e solicitar a intervenção divina. E a Bíblia é clara nesse ponto. Mas ele é muito mais grato do que pedinte. Ele recebeu uma coisa tão grande que é o direito de morar no céu, né? E, consequentemente, ser um homem eterno, viver o gozo da eternidade, o trono branco ou o estado eterno. Ainda falaremos de escatologia, chegaremos neste ponto. Ele é muito grato. Ele reconhece que aquilo que Deus fez com ele é muito grande. Ele vive num espírito de gratidão. Ele se preocupa com a sua alma, com a lisura da sua alma. Ele quer fazer a coisa, ele vai errar, porque ele é pecador. Mas ele vai errar tentando fazer o certo. E quando erra, ele reflete e aquele erro ele deixa de cometer. Ele não persiste no erro. Né? A sua preocupação agora deixa de ser com o exterior. Ele se preocupa muito com o interior. Ele é reflexivo. É como se ele andasse constantemente olhando no espelho. Ele se preocupa demais consigo mesmo, com o seu testemunho, com a sua fala. O maior testemunho não é aquilo que você prega às vezes. Você pega a palavra para pregar. O maior testemunho é a sua vida, a sua conduta. A maior pregação do Evangelho você prega com a sua vida, com seus atos, com a sua fala. Né? E aí vale o dito: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. É um provérbio popular. Há muitas pessoas incompletas, às vezes, dentro do cristianismo, porque isso, infelizmente, não aconteceu com elas. Não são gratas. O cristão genuíno, ele agradece a Deus pelo mínimo que ele recebe. Tudo é motivação de agradecimento. Ele levanta pela manhã, levanta agradecendo. Às vezes doente, ele agradece a Deus. Ele é grato a Deus. Ele é grato pela família. Ele é grato pelo pão que chega na casa dele. Né? Ele é grato pelo alimento, pela água, pela vida, pelo ar que respira. Ele é grato. E essa gratidão não é uma expressão verbal. É um sentimento que existe dentro dele. E esse sentimento é que propulsiona ele a fazer aquilo que Cristo lhe incumbiu. Quer fazer discípulos. Quer pregar o Evangelho por toda a terra, fazendo discípulos para Cristo. Ele está aquecido, abastecido pelo espírito de graça, pelo espírito de gratidão. O cristão genuíno, ele não é de levantar o dedo e acusar. O convertido real, que é a conversão real, ele não levanta o dedo para ficar acusando ninguém. Ele está muito preocupado consigo, com o reino de Deus dentro dele, refletindo para as pessoas.
Ele tem essa preocupação. Ele vive essa preocupação. Ele está sempre preocupado com isso. Ele sabe que o sacrifício de Cristo é um sacrifício universal. Ele vive para Cristo. Ele não vive para a denominação. Se a denominação impuser a ele um ato, uma prática, uma ação que é contra as palavras de Cristo, ele não faz. Ele não faz. Ele não tem aquele medo de perder a salvação por qualquer coisa. Ele é muito centrado, ele é muito consciente. E essa expressão existe, né? Perder a salvação, né? Existe essa possibilidade? Talvez exista. Mas ele não vive remoendo, pequei, eu fiz isso. Não, pecar, todos nós pecamos. Todos somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. O fato é esse. Não importa a função que você ocupa dentro da igreja, você é pecador. E você precisa de graça. Nós nos tornamos, longe de Cristo, desgraçados, caídos da graça. Todos pecaram. Mas aquele que é alcançado, e ele é um convertido genuíno, ele não tem essa preocupação. Se a igreja dele é a igreja mais bonita, é a maior, é a melhor, é a que tem mais membro, é que isso, ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é grato pelo que Deus fez aqui dentro. Ele vive essa mudança de direção aqui dentro. A placa denominacional para ele é que menos importa. A estrutura física é o que menos importa. Ele tem uma consciência de que igreja é ele. Não existe igreja sem ele. A igreja, o maior patrimônio que Deus tem na face da terra são as pessoas. O templo é bom, o endereço é bom, a logística é boa, tem que ter uma boa logística, um conforto e tal, mas isso é tudo físico. A igreja que Jesus pregava era no monte, debaixo de sol, chuva, beira-mar, montanhas, pavilhão. Jesus era uma pessoa que entrava pouco no templo. Não que é errado, não é errado. Agora, você colocar a placa denominacional acima da sua experiência com Deus e da sua salvação, isso é um perigo, perigo. Pode te levar à incredulidade e a muitas práticas heréticas. Então ele está focado em Jesus o tempo todo. E o nome da igreja que ele mais expressa, é claro que eu estou fazendo aqui uma alusão, mas o que ele mais vai falar é reino. Tudo que ele foca é reino. A minha, né? Não é aquela expressão, a minha igreja, você precisa ir para a minha igreja. Não, você precisa do reino. Jesus está o tempo todo falando de reino. Ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus não vem com visível aparência porque ele está dentro de vocês. A construção é uma outra coisa. É uma ideia de Constantino que ela foi sendo reconstituída ao longo dos tempos. Igreja é você. Você é a igreja. Você é o maior patrimônio de Deus. Então, nisso, reflita. Reflita para que você não venha cair nas ciladas do diabo. O reino de Deus está dentro de você. Ele não é visível. É a tua conduta. Se dentro da igreja, você é a mesma coisa que você é fora, você é um cristão genuíno. A placa denominacional, ela tem o seu valor denominacional para este tempo, mas não para o reino. Para o reino, ela não tem muito valor. As placas ficarão aí no dia da volta de Cristo, né? As placas, elas continuarão no mesmo lugar. O arrebatamento será de pessoas e não de construções. Espero que você tenha tido uma compreensão sobre esse assunto e que você possa compartilhar do conhecimento, porque é muito importante. O cristão genuíno, ele vive para o reino. Ele é um filho do reino. Ele está num endereço denominacional, mas ele é filho do reino. Espero ter contribuído para o aperfeiçoamento da sua fé e da sua consciência. Um abraço a todos, graça e paz, e até mais.